É preciso falar? Sim, é preciso falar. Mas o ato de falar não é um ato simples. Não só em relação ao assunto sobre o qual pretendemos ou não falar, como a respeito do próprio ato de falar, né? A exposição que implica o ato de falar, tanto do tema como da pessoa que está falando. Enfim, não vamos tratar desse assunto especificamente agora, mas só para lembrar que o ato de falar é um ato muito complexo. Nós falamos para contestar, para implicar, para atacar, para ofender, para defender, para melhorar ou piorar o nosso estado de espírito. Quer dizer, as motivações para o falar são as mais variadas possíveis e imagináveis. Existem áreas da nossa vida, principalmente da nossa vida mental, da nossa vida emocional, que estão quase que completamente fechadas ao falar, né? Tratar de um assunto é exercer a atividade de revelar suas entranhas, né? De revelar abertamente aquilo sobre o qual estamos falando. Tem gente que fala muito e tem gente que fala pouco. Boa parte das pessoas que falam pouco, isso vem do próprio medo de falar. Porque ao falar, nós estamos nos apresentando e não sabemos se, quando falamos, vamos ser aceito, bem recebido ou rechaçado ou atacado. O que a gente fala pode ser utilizado pelo outro como instrumento de ataque, de agressão, principalmente quando se trata de opiniões políticas. Mas isso não se resume a isso, não se limita a isso, né? Como eu disse, o ato de falar é efetivamente um ato complexo. Quando falamos, estamos mostrando ao mundo, às pessoas, a nossa opinião, aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente não sabe. Portanto, o ato de falar, claro que isso varia de uma situação para outra. É um ato arriscado, envolve risco. Claro, nós sabemos de histórias e histórias de pessoas que sofreram as consequências negativas do falar. Isso é um acontecimento cotidiano, vivido por todo mundo, porque quando falamos, nós estamos emitindo aquilo que a gente pensa, entende e estamos colocando à prova
para saber se existem pessoas que concordam e discordam daquilo que a gente está falando, né? A pessoa que evita falar, a pessoa silenciosa, calada, que não costuma emitir opinião, ele evita falar. Um dos motivos, o principal, é porque ele tem medo. Mesmo porque nem todo mundo recebe a discordância como de uma outra pessoa em relação ao que eu estou falando, como um ato natural, inevitável, motivada por uma série de questões e tudo mais. Não. Tem pessoas que se sentem profundamente chateadas diante da discordância a respeito daquilo sobre o qual ele falou. Mas, como eu disse, o falar é um ato complicado, é um ato complexo, né? E aprendemos a falar não nos primórdios da vida, aprendemos a falar ao longo da vida. O falar é um ato de aprendizagem, mesmo que a pessoa não reconheça isso. E não sabemos falar de tudo, podemos verificar isso com facilidade, né? Não tem assuntos sobre os quais a gente consegue falar e tem assuntos sobre os quais a gente não consegue falar. Muito embora existam temas, assuntos presente na cultura que envolve proibições importantes, né? Não se costuma falar, por exemplo, eu estou dando um exemplo específico, mas que é de grande valor. Não se aceita falar sobre a sexualidade dos pais. É só dos pais? Não. Boa parte dos discursos e das falas sobre o falar, sobretudo entre os homens, é para contar vantagem, para revelar objetos do desejo dele. Enquanto que nas conversas entre as mulheres, a sexualidade nunca é abordada. Aí vem alguém para dizer assim, mas eu falo muito. Bom, então você é exceção. Ou então, é verdade que nos dias de hoje as traves, as proibições e os impedimentos em relação ao falar sobre sexo e sexualidade foram retiradas parcialmente. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente, examinando a história da humanidade, não existe um pensador que tenha abordado e feito da sexualidade uma questão importante. A sexualidade foi introduzida no conhecimento humano pela psicanálise, mais particularmente por Freud. Tanto assim que nem todos os seus discípulos o seguiram. Se você verificar a obra de Jung, discípulo dileto de Freud, não aborda, não toca, não fala da questão sexual.
né? Atendendo, evidentemente, à proibição velada ou explícita da própria cultura, que não aceitava o falar a respeito da sexualidade. E Jung terminou se organizando na sua teoria para falar da sua psicanálise, da sua teoria, né? Chamada psicologia profunda, né? Sem tocar, sem abordar a questão, ou sem envolver a sexualidade nos problemas humanos. O que o Freud veio a nos dizer é que a questão da sexualidade, a questão do sexo, está intrinsecamente presente na vida humana, em todos os setores da vida humana está presente a sexualidade, sobretudo no seu sentido mais amplo, mesmo porque, do ponto de vista do Freud, da psicanálise, sexualidade não é apenas, não se resume ao coito, envolve tudo aquilo que o sujeito gosta ou desgosta, engole ou não engole, vive ou não tolera viver, né? E a gente, inclusive, pode dizer que as pessoas que não toleram viver, no sentido amplo do termo, está enrolada com a sua sexualidade. Porque o cara que não consegue viver ou que quer morrer, não consegue ter prazer, não consegue se realizar prazerosamente na convivência com as coisas do mundo. E essa trave, esse impedimento, dificulta a sua realização pessoal, que pode se manifestar, essas dificuldades, em todos os setores da vida. Um sujeito que quer morrer efetivamente, ou que pensa em se matar, é um sujeito que não retira prazer de nada, nem da dor. Portanto, a sua vida se transforma no inferno, num martírio contínuo. E ao reconhecer isso, ele termina chegando à conclusão que ele não pode mais continuar vivendo. Claro que o sujeito que, eu volto a repetir, o sujeito que não consegue viver é porque o sujeito não consegue obter satisfação da vida. Tudo que ele faz, ou pelo menos a maioria das coisas que ele faz, é vivida como um suplício, como uma dor. E quanto mais intensa e profunda e continuada essa a dor, mais difícil o sujeito consegue viver. Claro, e as pessoas, a gente vê isso, né? Propagam através de curso, através de recomendações, que o ser humano, que a pessoa precisa aprender a viver, e aprendendo a viver significa obter benefício e satisfação das coisas do mundo. Tudo bem, mas e daí? A pessoa que está sofrendo
vai seguir essa recomendação do outro, esse outro que está recomendando não tem a menor ideia do que o sujeito que não quer mais viver está vivendo. Está vivendo, o que ele está vivendo, né? E transformar esse modelo de vida, porque isso termina se constituindo como um modelo de vida. No modelo de vida diferente, de modo a fazer com que a pessoa possa encontrar uma via alternativa para poder viver melhor, é muito difícil, é extremamente difícil. E isso não será modificado por nenhuma recomendação, por nenhuma prescrição, por nenhum aconselhamento. Daí a gente poder dizer que o aconselhamento de uma pessoa que está sofrendo pode representar, inclusive, um motivo para maior sofrimento, porque o sujeito está recomendando aquilo que é lógico e o outro não está podendo, não está conseguindo seguir aquilo que a sua consciência consegue enxergar aquilo como lógica. E isso termina piorando a própria situação. Como é que eu não faço aquilo que é lógico? Como é que eu não faço aquilo que o sujeito está me recomendando de bom grado? Daí a gente poder falar que muitas vezes recomendações, prescrições de viver bem representam para muitas pessoas uma ofensa, um ataque, porque além do sofrimento que ele já carrega, ele vai, a partir daí, carregar um outro, que é ele não escuta o que a boa lógica, do que a boa recomendação está fazendo a ele, né? Então, do sofrimento que ele vive, ele vai passar agora a viver um acréscimo de sofrimento. Ou seja, ele é um sofredor e aí é também, a partir de agora, um idiota, um desobediente, um burro, um incapaz, e etc, etc, etc. Portanto, essas prescrições, esses vídeos, esses livros que passam, são livros de grande tiragem, que passam recomendando, como se fosse possível, as pessoas a viverem a boa vida, são livros que, para muitas das pessoas, é recebido como um ataque. E ele, evidentemente, além do sofrimento, como eu disse, que ele já está carregando, vai agora carregar um outro, que ele é incapaz. Ele é incapaz de ser lógico, ele é incapaz de obedecer à lógica. Ou seja, ele efetivamente não tem saída, porque está diante de um outro que diz tudo como é que ele deve fazer e ele não consegue. Isso termina, como eu disse, servindo de motivo para ele se condenar ainda mais, para ele se acusar, para ele se criticar, usando o episódio de um outro que o recomenda, sem que ele obedeça, a viver uma boa vida de acordo
com a lógica. Né? E isso, rapidamente, só para dizer que a lógica não é um espelho, a lógica não é um instrumento muito valioso, nem sempre é, e em muitos casos não é, um instrumento valioso para tratar do sofrimento. Não é. A construção do sofrimento é um processo longo, demorado, e que não obedece a critérios da lógica formal, imprimida por esses livros que estão um tempo todo recomendando às pessoas a viver uma boa vida. Bom, meu nome é Amaury Oliveira Tavares e trabalho na área de psicanálise. Quem já assistiu a um vídeo meu já ouviu isso várias vezes, né? Na área de psicanálise, psiquiatria, ou seja, eu trabalho com a loucura. E em nenhum momento eu vou contrariar e desdizer uma pessoa que me chama de doido.